Olá pessoal, hoje eu trago um filme que eu gosto muito, primeiro pela direção que é primorosa, o roteiro que é muito interessante e a atuação dos atores que é esplêndida. Além disso, estou falando da parte técnica, né? Além da parte técnica, esqueci de falar, a trilha também é muito boa, a trilha sonora. Além da parte técnica, a parte que diz respeito ao que eu também, na maioria das vezes analiso aqui, é essa proposta do canal, a análise psicanalítica. Esse filme ele traz muitos elementos para essa análise, principalmente porque ele traz uma versão muito profunda e até muito fiel do que é uma síndrome patológica, que às vezes é até confundida com amor excessivo. O nome desse filme é Bem Me Quer, Mal Me Quer. Esse filme estreou em 2003 e foi dirigido por Leticia Colombani. E o casal principal, que encena vários momentos bem delicados nesse filme e importantes para nós que estamos analisando, refletindo e aprendendo com essas narrativas audiovisuais, porque a proposta do canal é essa, é a gente aprender um pouco mais com as narrativas audiovisuais. Então, a partir dessas narrativas, a gente faz uma análise, extraindo vários elementos para que a gente possa entender a teoria psicanalítica, para que a gente possa entender alguns conceitos de uma forma mais leve, e mais acessível, inclusive para quem não tem um percurso teórico e clínico. Então, esse casal é encenado por Audrey Tautou e por Samuel Bihan. Esse filme fala de uma erotônoma. Bom, antes de começar a falar sobre o filme, eu creio que seja importante falar brevemente sobre o que é erotomania, porque o filme fala sobre essa síndrome. Essa personagem, Angelique, ela é erotônoma. E esse conceito, erotomania, ele foi criado por um psiquiatra francês que assumiu um posto público como médico-chefe em Paris, e ele fazia triagem de vários pacientes, e aí ele, observando esses pacientes, ele percebeu que alguns pacientes apresentavam esses quadros agudos, enfim, de comportamento. E o que envolvia esses quadros? Geralmente as pessoas se apaixonavam por uma pessoa, acreditavam que essa pessoa também estava profundamente apaixonada por elas, e isso era algo que elas tinham certeza absoluta. E depois ele foi perceber que isso fazia parte, de um sintoma psicótico. Você sabe que o psicótico, ele tem uma questão com o simbólico, ele tem uma foraclusão de um significante, que é o nome do pai, que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque é algo da ordem muito da metapsicologia lacaniana, mas enfim, ele não tem recursos simbólicos, muitas vezes, para lidar com algumas questões, e ele delira. E a erotomania é um tipo de delírio. E Claire Rimbaud, ele denominou esse tipo de delírio, inclusive esse tipo como passional, como uma psicose relacionada à questão passional. E ele fez um estudo, publicou, e esse estudo, enfim, ele ficou paradigmático para todos os psiquiatras, e até hoje ele é a referência, nessa questão da erotomania. E ele também percebeu que muitas vezes
o amado, o objeto amado desses pacientes, ele era muito ou famoso, ou acima, em termos de classe, né? Tinha uma classe social mais elevada que o paciente, e se dividia geralmente em 3 fases. A primeira, o erotônomo, ele tinha muita esperança em relação a esse objeto amado, ele tinha uma certeza que ele ia estar com ele, casar, ficar com ele. Depois ele passava para uma segunda fase, né? Que era uma fase onde ele se decepcionava, se frustrava, né? E às vezes ele ficava começava a ficar agressivo. E a terceira fase era realmente o ressentimento. Aí podia até, muitas vezes, como no caso do filme, apresentar uma agressividade muito excessiva. Bom, então, explicada essa questão, né, muito brevemente, que vocês entendam quando assistirem o filme, esse desenrolar da síndrome, né, no sujeito, que é, no caso, Angelique. E aí o filme é genial, porque ele não explica, como eu estou falando agora, né, claro, nem a proposta do filme. Só no finalzinho, que o médico conversa com ela, mas é uma coisa muito, muito sucinta. Mas o filme mostra as 2 versões, a versão da Angelique e a versão do Luke, que é o homem que ela vai se apaixonar e vai ter certeza absoluta que ele também está apaixonado por ela. E a primeira parte do filme é a versão da Angelique. Você só vê a versão dela. Não sabe o que aconteceu, como é que aconteceu, e acompanha essa versão. Muito bem feita, com esse delírio, né? A gente acompanha o delírio da Angelique, passo a passo, tá? Até num momento extremo do filme, né? Que ela vai tentar suicídio. Então, a partir desse momento que ela tenta o suicídio, começa a outra versão, que é a versão do Luke. E aí, que é a versão mais próxima, né? A versão da realidade, né? Não é a versão de um delirante, como é a da Angelique. E aí você vai percebendo como que cada ato que o Luke sofre, como que é visto, como foi visto pela Angelique. Então, por exemplo, só vou falar exatamente esse momento para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. A gente vê a Angelique indo para essa casa, né? Que ela vai assumir esse trabalho, e ela vai e assume aquela coisa toda, e ela cumprimenta o Luke. Quando ela está chegando nessa casa, o Luke também está chegando nessa casa. Está chegando na casa dele, que é em frente à casa que a Angelique vai ficar, né? Então, eles se conhecem assim. Nesse dia que ela está chegando para conversar com a dona da casa, e que, no caso, a casa é em frente à casa do Luke, que mora com a esposa, Raquel. Ele é casado com um advogado, ele é médico, cardiologista, e a esposa é advogada. E a Angelique é artista plástica, que, por sinal, uma excelente artista plástica, muito talentosa. Então, eles se encontram ali. Só que na versão da Angelique, que é a primeira versão que a gente assiste, a gente só vê que eles se encontram. Na segunda versão, que é do Luke, ele chega com com flores, com arranjo de flores maravilhoso, com rosas, para presentear a esposa, porque a esposa fala para ele que está grávida. Então ele chega todo feliz. Ele chega tão feliz que vê a Angelique em frente à casa e pega uma rosa e dá para a Angelique, com gentileza. Você vai ficar aí, alguma coisa, estava tão feliz, e vai para a casa dele. Essa rosa ela guarda até o final. No final, quando ele tem acesso a essa casa,
em que ela estava hospedada, né, trabalhando, ele encontra essa rosa murcha. Então, aquele ato de entregar a rosa para Angelique foi o primeiro ato que fez com que Angelique delirasse que ele estava apaixonado por ela. É um delírio mesmo, né, gente? Claro, não poderia ser outra coisa. E aí, daí em diante, ela passa a atuar o tempo todo como se ele estivesse envolvido com ela. Tudo que ele faz, tudo que acontece é sinal para que ela acredite que ele está envolvido com ela, né? Dentro do delírio dela, que ela criou. O filme está no YouTube, vocês devem ver o filme, vale a pena, porque ele realmente é muito bom e muito bem dirigido, enfim, e a atuação dos dois é muito boa, né? Tanto da Audrey quanto do Samuel. E aí, as questões que eu gostaria de ressaltar são as seguintes. Primeiro, na neurose, né, o sujeito, nós sabemos que não há inscrição no real sobre sexualidade, sobre morte, né? Então, o que diz respeito à sexualidade, cada um, né, neurótico, vai ter que dar conta da sua sexualidade, do encontro com o outro, do encontro sexual com o outro, através do seu sintoma. Vai ser construído um sintoma para dar conta disso. O psicótico não, o psicótico não tem, né? É outra estrutura, então ele não tem esse recurso psíquico e muitas vezes ele pode acontecer de quando ele se depara com o real, ele não dá conta e pode criar um delírio, né? Para suportar, né, digamos, esse trauma até que a gente fala, né? Porque o sexual sempre é traumático, né? Freud falava isso. O sexual sempre é traumático para todos os seres humanos, porque a gente não tem referência nenhuma no real de como é isso, como se dá, enfim, né? Cada um é uma construção mesmo, e é através do sintoma de cada um. Então, o neurótico tem uma estrutura que vai fazer com que ele atue de acordo com o seu sintoma diante desse real que não tem inscrição, né? O psicótico não, o psicótico ele, né, não tem esses recursos, então muitas vezes ele vai para o delírio, e no delírio ele tem certeza, ele não tem dúvida, é assim, acabou, né, ele constrói tudo aquilo, né, um imaginário, um excesso de imaginário, né, onde não há o simbólico para permear isso, né, para mediar esse excesso, né, então ele fica a deriva com o seu imaginário. E aí a gente vai ver no filme isso muito bem, porque ela manda presente para ele, porque é o aniversário dele, ela fica sabendo que é o aniversário dele, ela manda presente para ele, ela manda recado para ele, ela manda todo dia uma flor para ele, e ele fica sem entender o que está acontecendo, quem é essa pessoa. Ele não entende. Ele sabe, e aí ao ponto dele de criar um conflito muito agudo entre ele e a esposa, a Raquel, porque a Raquel começa, né, a ficar confusa, a não entender por que ele está sendo presenteado, né, que tipo se ele realmente está tendo uma relação com alguém. Ela começa a ficar confusa e ele fica desesperado, porque ele começa a tentar encontrar quem é que está assediando ele. Então a vida dele vira um caos. Gente, é um caos. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender do que eu estou falando. E outro ponto que eu tenho que colocar, que eu acho que, né, é fundamental aqui, é que ela fala que quer dar um último presente para ele, pro Luke. Tem um rapaz que estuda de medicina, que é apaixonado por ela, mas ela, claro que ela não tem o menor interesse nele. Ela tem interesse no Luke, que não tem interesse nela, que é casado, e, enfim, que vai ser pai, né, de um bebê. É essa pessoa que ela acha que a ama e que ela ama profundamente. E esse rapaz, que é o David, ela nem, né, mas o rapaz é apaixonado por ela, esse amigo dela. E ela pede para ele um favor. E assim,
para dar um último presente para ele. Então, a gente sabe que na psicose não há justamente a questão da metaforização, a coisa é muito ao pé da letra, né? É muito preto no branco, isso não há. Então, por exemplo, se você às vezes, para demonstrar uma coisa, às vezes, né, o psicótico ele vai ali e faz, ele não usa de uma metáfora, né? Porque às vezes é justamente ligado à questão simbólica, né? A metáfora é muito ligada à questão simbólica, né? Eu substituo uma coisa por outra. Então, por exemplo, quando eu falo de coração, né? Por exemplo, eu dei meu coração para você. Eu não dei meu coração, é metafórico isso, né? A gente sabe disso. Mas para o psicótico, muitas vezes pode ser levado ao pé da letra. E é isso que acontece no filme. Ela demonstra essa atuação psicótica, né? Essa atuação, essa forma de vivenciar o que sente. Tá? Então é chocante até. Em algum momento do filme vocês vão ver que é chocante isso, né? Essa forma de atuação. Mas é a forma que é viável, né, na psicose. Então, o filme mostra várias situações de delírio, o filme mostra essas premissas do Clérambault, mostra a fase de esperança dela, depois mostra a fase da decepção e até do ressentimento, que é mais para o final do filme, né? E o nível de agressividade mesmo, absurdo, né, dela, tanto de amor, também de ódio, também mostra essa polaridade, amor e ódio excessivo, né? Do mesmo jeito que ela ama, ela odeia de uma forma sem limites, né? Sem lei, também, que é a questão da psicose, não há lei, né? Para barrar, né? É puro gozo, né, gente? O delírio é uma tentativa, né? Freud fala que o delírio é uma tentativa de cura do paciente, né? Mas muitas vezes não é o suficiente para ajudá-lo a sair daquela crise psicótica, né? Ele precisa de ajuda, né, para sair. O delírio é uma forma de busca de cura que na clínica o psicanalista vai construir um sentido para esse delírio junto com o paciente, vai ajudá-lo a fazer todo um percurso, né, de reconstrução, né, desse delírio, para que possa chegar a uma realidade, né, mais, enfim, mais clara, né, mas tudo isso é um percurso, né, de um trabalho muito, muito delicado na clínica com psicose e também, às vezes, e provavelmente acompanhado por medicação para ajudar também, né. Então, todo um trabalho é feito com esse paciente, né, com essa estrutura clínica. E a gente vê que ela, né, o delírio dela é isso, uma tentativa, provavelmente, de lidar com isso, com o real, com amor, com sexo. Tem uma hora que ela fala isso, né? Ela fala assim, poxa, mas ela quis dizer isso, eu já transei com tanta gente, não tinha nada a ver, né? Com as decepções, né? Então, assim, ela projeta ali naquele homem, quando ele entrega aquela flor para ela fica totalmente, né? Ela entra num delírio, né? Ela constrói um delírio em relação a um amor. Não é o desejo insatisfeito da histérica, não é o desejo impossível do obsessivo, não, gente. É outra coisa, é de outra ordem. Tá? É um delírio mesmo, é um gozo no real. Né? Por isso que muitas vezes o psicótico ele tem alucinação auditiva, ele escuta, porque né, ele não tem um filtro para barrar, né, essa invasão, né, que a gente fala do outro, como o neurótico tem, que é a fantasia. Então, como ele não tem,
isso retorna no real, com audição, com às vezes alucinação, e depois o delírio é uma forma de tentar construir, dar sentido a isso tudo que ele está vivenciando, né? Então é um filme muito bom para quem está estudando sobre as psicoses, para quem quer entender essa síndrome da erotomania, porque muita gente não entende, acha que excesso de amor, não é uma patologia, é diferente, né? Dá para ver claramente. Esse filme é muito bom para isso, como tem outros filmes que eu vou trazer aqui para ver também as estruturas psicóticas, né? De diversas formas. No caso, tem a paranoia, né? Essa é como Claire Rambo falou, da ordem do passional, né? E tem as outras que são da ordem de perseguição, que é a paranoia, por exemplo, né? É diferente. Então, estudantes, né? Quem está estudando, ou mesmo quem não tem nenhuma proximidade, né? com a teoria, é um filme simples, porque mostra de uma forma muito clara um delírio de um sujeito, né, erotônomo, e como isso é grave, e como isso é delicado e às vezes até perigoso, como no caso do filme. O filme tem situações muito perigosas e agudas, e mortíferas, né, gente? O gozo é mortífero, um gozo desenfreado, sem uma barra, imagina o que é isso, né? É delicado. Bom, eu vou fechar a análise desse filme, que eu espero que vocês assistam o filme para entender melhor o que eu estou falando, e como eu disse, não precisa ser nem um pouco teórico, porque o filme é de uma simplicidade muito grande, e está aí a genialidade dele, né? Eu sempre procuro trazer filmes nos quais, claro, as pessoas não precisam ter nenhuma referência realmente grande na área da psicanálise para poder entendê-lo, né? O meu papel aqui é poder fazer uma análise para facilitar, né? Porque qualquer pessoa, independente de ser clínico, independente de ser teórico da psicanálise, pode gostar, gosta de entender, tem interesse pela subjetividade humana, e é por isso que muitas vezes assiste o filme e pode fazer algum tipo de elaboração, né? E a minha intenção aqui é justamente essa, transmitir alguns conceitos de forma muito simples para quem tem interesse na subjetividade humana. Não necessariamente precisa ser um psicólogo, um psicanalista, um clínico para gostar da subjetividade humana, não é verdade? Muita gente gosta, né? E eu acho que esse é o resultado do canal, né? Que é justamente poder usar essas narrativas do cinema para aprender mais, para entender mais, para se aprofundar também, para refletir, tá? Bom, eu vou acabar essa análise com uma citação que está no final do filme, na última cena do filme. Embora o meu amor seja insano, a minha razão alivia a dor do meu coração, dizendo-lhe para ser paciente e nunca perder a esperança. Vejam o filme sobre esses vieses que eu falei e aproveitem, né, para conhecer e aproveitem para conhecer um pouco dessas outras estruturas que existem e que fazem parte, né, dessa subjetividade humana. Até breve, se inscrevam no canal, deixem comentários, gente. E na próxima semana a gente tem outra live, né, com a minha colaboradora, minha nova colaboradora, que é minha filha. Nós estamos escolhendo um filme muito bom para fazer outra live e falar mais sobre esse mundo que é assim fascinante para quem gosta, né? Que é sobre a subjetividade humana. Até breve. Obrigada.